pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer o passo a passo de um lindo pano de prato decorado para o Natal. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para fazer o barrado, cortei com 18 centímetros de altura, o tecido que eu estou usando é tricoline 100% algodão, e a largura, você mede a largura do seu pano de prato, acrescenta 4 centímetros a mais, deixando 2 centímetros a mais em cada lateral. Para costurar, como esse meu tecido, ele tem uma estampa, para não pregar a estampa de ponta cabeça, posiciono o tecido, como vai ficar certinho no pano de prato, com o lado direito do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na barra, o excesso dos 2 centímetros dobro para o lado de cima, alfineto para não sair do lugar, e faço o mesmo na outra lateral. Costura com a distância de um pé de máquina, começa e finaliza com um pequeno retrocesso, tira os alfinetes, vinca na dobra do tecido para ficar certinho e fazer o próximo passo. Posiciona o tecido sob a bancada da máquina e o pano de prato você vai enrolando, arrumando ele para ele ficar bem certinho. Pega a lateral que acabou de costurar, posiciona sob a lateral para fazer uma nova costura e desse jeito pregar as duas laterais do tecido. E costura com a distância de um pé de máquina, começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Essa costura, essa técnica de enrolar todo o tecido e passar costura é conhecida como rocambole. Ela fica bem bonita. Quando terminar, tira o pano de prato de dentro do tecido, desse jeito vai desvirar o tecido com o lado direito virado para o lado de fora. Arruma as laterais para ficar certinha, se você preferir pode passar no ferro de passar roupa. Alfineta para não sair do lugar. Na parte de cima, vou pregar um aviamento, posiciono o meio sob a costura, deixando aproximadamente 1 centímetro a mais em cada lateral. Esse excesso dobro para o lado de baixo, posiciono sob o tecido, rente na lateral e costuro. Para fazer a costura na lateral, eu já começo a costura na parte de baixo, faço um pequeno retrocesso. Quando chegar na parte de cima do aviamento, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho e continuo costurando. Desse jeito, fecha já as laterais do pano de prato. Quando chegar na outra lateral, dobro o excesso de 2 centímetros para o lado de baixo, deixando sob o tecido do pano de prato. Deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho, continuo costurando e finalizo com um pequeno retrocesso. Agora, passo a costura na parte de baixo do aviamento. Para dar um ar todo natalino para a peça, vamos fazer uma guirlanda. Cortei 15 vezes os retalhos com a medida de 9 centímetros por 6 centímetros, de uma em uma, dobro ao meio, alfineto para não sair do lugar. Da dobra do tecido, deixo a altura de 1 centímetro, faço a marcação em linha reta, posicionando a régua no canto e na marcação, corto na marcação que acabou de fazer e faço o mesmo com os outros retalhos. Dobro, alfineto para não sair do lugar, deixo a altura de 1 centímetro, partindo da dobra do tecido, posiciono a régua no canto e na marcação, marco em linha reta e corto. Vou fazer esse processo em todos os retalhos de tecido. Vamos costurar em linha reta na lateral maior. Costuro com a distância de um pé de máquina, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando terminar,
corto o cantinho para poder fazer a dobra e ficar certinho. O excesso do tecido da costura separo, vinco para ficar certinho. Viro, posiciono a costura sob o vinco. Como dobrei todos os tecidos para poder costurar, fica um leve vincadinho no meio. Se você preferir, você pode vincar um pouco mais forte antes de desvirar para poder visualizar certinho onde posicionar a costura. Alfineto para não sair do lugar e faço o mesmo com os outros tecidos. Passa no ferro de passar roupa, tira os alfinetes para fazer o formato da guirlanda. Com a parte que costurou virada para o lado de baixo, posiciona uma do lado da outra e vamos costurar as laterais. Posiciona direito com direito, rente na lateral, costura com a distância de um pé de máquina, começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Quando terminar, separa o excesso da costura, vinca e faz esse processo até fazer todo o círculo para fazer o formato da guirlanda. Olha só que lindo que tá ficando. Quando terminar, une o último retalho no primeiro, começa a costura e finaliza com um pequeno retrocesso, separa o excesso do tecido e para ficar certinho, todo o círculo passa no ferro de passar roupa. Para fazer o centro da nossa guirlanda, eu usei um tecido neutro, esse daqui ele combina com o barrado, cortei com 12 centímetros e com linha, agulha e nozinho na ponta, vou dando pontinhos ao redor de todo o tecido. Cortei a caixa de papel, que é um pouquinho mais firme, com 7,5 centímetros de circunferência, coloco no meio do tecido, puxo para poder franzir toda a lateral e passa com ferro de passar roupa. Desse jeito, vinca todo o tecido. Quando terminar, tira o papel, corta a linha, não precisa arrematar, pode puxar a linha e tirar. E para posicionar no meio do pano de prato, dobrei o pano de prato ao meio, vinco na dobra do tecido, posiciono a nossa guirlanda, alfineto para não sair do lugar e costuro em toda a lateral. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Esse processo você também pode fazer na máquina zigue-zague, que fica super bonito. Para fazer essa costura, a linha da agulha está na cor verde, que é a cor da guirlanda, e a da canelinha está com a linha na cor branca, que é a cor do pano de prato. Finalizo a costura com um pequeno retrocesso, voltei a linha com a cor branca na máquina, tanto da canelinha quanto da agulha está na mesma cor. Posiciono o círculo no meio com as dobras do tecido virado para o lado de baixo. Para ficar certinho e bem centralizado o círculo, medi com a régua, deu de distância 7,5 centímetros. Alfineto para não sair do lugar. Costuro ao redor de todo o tecido, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Para facilitar na hora de fazer essa parte arredondada, eu deixo a máquina no ponto número 2. Para finalizar a nossa guirlanda, coloquei um lacinho de cetim para colar. Estou usando cola quente, mas você pode pregar com linha, agulha, nozinho na ponta. E para dar um charme a mais na peça, você também pode pregar com linha, agulha, nozinho na ponta, botões coloridos. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Um beijão e até o próximo vídeo.